De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Conexão de hoje falando sobre dores de cabeça. Professor Dr. Luiz Domingos Melges, médico neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, nosso entrevistado de hoje aqui falando sobre esse assunto. E a gente falou aí das enxaquecas e agora a gente vai abordar um pouco alguns outros tipos de dores de cabeça, tão importantes quanto, e algumas até que podem ser avisos assim importantes de doenças mais graves, né, doutor? Então, a outra dor de cabeça mais comum que a gente tem é a dor de tensão, que a gente fala. Tensão. A dor de cabeça por tensão, por contração, contratura, né? Geralmente na região aqui posterior da cabeça, que é o lugar que a gente descarrega mais a nossa tensão, os músculos aqui ficam extremamente contraídos, e é uma dor que dura muito mais tempo do que a enxaqueca, quer dizer, ela chega a durar, às vezes, dias, né? Passa de 3 dias essa dor de cabeça de tensão, geralmente a característica não pulsa, não lateja, é uma dor como se estivesse apertando, a sensação que os pacientes colocam é de um capacete apertando a cabeça, entendeu? Uma dor contínua, né? Geralmente não dá náusea, não dá vômito, né? E o mais comum quando você vai analisar está relacionado à postura, está relacionado ao posicionamento. Aliás, também entra nessa dor, né? Que a dor pode ser também uma dor aqui nessa região temporal de aperto, peso, até orofacial, por alteração mandibular, as pessoas que têm, né, contratura, tensão, né? Contrai muita mandíbula por tensão, então essa dor acaba irradiando para essa região também, de toda a região temporal e posterior, né? Então é muito característico quando você vai examinar o paciente, né? Você vai palpar, os músculos estão doloridos, né? Tem a questão do trisma, né? Da contração da articulação, que aí também o Botox funciona, porque se aplica na região da articulação e relaxa o músculo, entendeu? Então diminui a contração. Aqui atrás também, quando os músculos estão muito contraídos, você pode aplicar o Botox, relaxa essa musculatura e melhora a dor de cabeça. Mas claro que não é só isso, você tem que orientar o paciente a fazer relaxamento, a fazer uma fisioterapia, né? Para alongar essa estrutura aqui do pescoço, da cervical, tentar relaxar, fazer massagem, caminhada, tudo isso que a gente cansa de explicar, a importância de uma atividade física, a importância de um relaxamento, a importância de uma fisioterapia para diminuir esse processo, porque é um processo que tem uma questão mecânica, é diferente da enxaqueca, como eu falei, que é uma questão imunológica, genética. Essa não, essa é mecânica, é física, é uma coisa que está apertando ali, é como você tem uma hérnia de disco que comprime o nervo, então fica doendo porque tem uma questão comprimindo o nervo. E aqui essa questão da dor de cabeça de tensão é por compressão também dessa região, os músculos contraídos que leva a isso aí. Mas são dores que ninguém vai morrer de dor de enxaqueca, ninguém morre de dor de cabeça de tensão, que são dores crônicas, né? Aí vem aquelas dores de cabeça que nos preocupam, porque eu falo assim, a pessoa que nunca teve dor de cabeça na vida e tem pela primeira vez, opa, muda, né? Nunca tive dor de cabeça, estou com uma dor terrível, então já muda o diagnóstico. Você tem que investigar o quê? Quer dizer, quando a pessoa tem uma dor aguda, grave, acentuada, pode até vir acompanhada de vômitos, a primeira hipótese diagnóstica é de um rompimento de um aneurisma, uma dilatação do vaso, né, que tem lá no cérebro, e de repente aquele vaso rompe. Quando ele rompe, a pessoa tem uma dor muito intensa, com vômitos, né? E essa é a preocupação, porque geralmente a pessoa vai até o pronto-socorro e muitas vezes não faz uma história correta, né? Dor de cabeça, tudo bem, dá um analgésico, mas não, a história é importante, porque a história mostra que a pessoa não tinha dor de cabeça antes e tem pela primeira vez uma dor muito intensa. Você vê que a pessoa fica transtornada com aquela dor, geralmente tem náusea, tem vômito. Você vai examinar, ela pode estar com o pescoço um pouco endurecido, parecendo até uma meningite. O que diferencia da meningite aqui da febre, e essa dor não dá febre, aliás, é o diagnóstico diferencial. Dor de cabeça com pescoço rígido e febre, meningite. Dor de cabeça com pescoço rígido sem febre, provavelmente uma hemorragia provocada por uma dilatação, por rompimento do vaso. Então isso é muito grave, tem que fazer o diagnóstico na hora, tem que internar o paciente
e se confirma o aneurisma, tem que submeter a uma cirurgia para bloquear esse sangramento, né? Então é extremamente importante. Outra dor de cabeça grave, que é por um tumor cerebral. A dor de cabeça de um tumor cerebral é uma dor assim crescente. A pessoa não tinha dor, de repente começa a ter dor. Começa a ter dor, geralmente acorda pela manhã com dor, né? Incomoda muito. Pode melhorar um pouco no final do dia, diferente da dor de cabeça de tensão, então, que piora no final do dia pela tensão. Então essa dor de cabeça geralmente piora pela manhã, quando acorda. Depois melhora um pouco, mas só que é um processo progressivo, que começa a usar analgésico, melhora, de repente o analgésico não está mais funcionando, e ela vai aumentando essa dor. E pode ficar então contínua, uma dor que incomoda muito, às vezes vem com vômito, vomita, melhora, porque diminui a pressão dentro do cérebro quando vomita. Então é uma dor que tem que ser investigada para pensar num processo expansivo. A gente fala tumor, tem desde tumores benignos até tumores malignos, né? Tumor é uma massa que cresce dentro do cérebro, não interessa que massa seja essa, né? Se é uma massa por um processo benigno, um tumor que está crescendo de forma muito lenta, ou uma coisa mais rápida por um tumor mais maligno. Mas é um corpo estranho ali, né? É um corpo estranho que está crescendo. Então a gente tem que investigar, isso é extremamente importante, né? É diferente. Então eu falo assim, pessoas que sofrem há muitos anos de dor de cabeça, pode ficar tranquilo que isso não é nada. Uma coisa que começa de uma forma mais aguda ou subaguda e começa a piorar, já tem que pensar em coisas mais graves, mais sérias, né? Então eu falo, a dor de cabeça também, existe uma dor de cabeça mais rara, que é a que pega o nervo trigêmeo, né? Que é bem característico, pega a região da face, né? E o paciente, às vezes ele toca o dedo, tem um trigger, né? Quer dizer, um alvo aqui que dispara, né? Você tocou o dedo, disparador, dá um choque, a pessoa não consegue se alimentar, não consegue mastigar, porque pega exatamente o ramo do nervo trigêmeo. E tem uma medicação específica para isso, que resolve, e quando não resolve através de medicamento, existe um tratamento que você vai até a raiz desse nervo trigêmeo, dá uma cauterizada e desaparece a dor, né? Por via, você vendo a agulha, né, transitando até por via radioscópica, você vai certinho ali dar esse tratamento, né? Não precisa abrir a cabeça nada do paciente. É um tratamento muito comum que é feito, alguns centros têm essa capacidade de fazer essa terapêutica. O paciente sai de lá, né, sem dor nenhuma. Me lembro uma vez um paciente que fez em São Paulo, lá num centro grande, e fazia, coitado, anos, tinha perdido mais de 10 quilos porque não conseguia mastigar, comer. E quando ele saiu de lá do serviço do hospital, acho que fez de manhã, à tarde ele já estava liberado, em primeiro lugar, para numa churrascaria que eu quero comer carne agora. Entrou numa churrascaria. Não conseguia mastigar. Foi assim uma mudança brutal na vida da pessoa. Então, esses quadros, a gente tem que fazer o diagnóstico, tem que orientar o paciente, porque tem tratamento. Eu digo que toda dor de cabeça, existe uma conduta e um tratamento que, se você não cura, pelo menos você vai amenizar o processo da dor. Porque acho que a pior coisa que tem no mundo é você ter dor, né? A dor acaba com qualquer indivíduo. Aí tem uma dor de cabeça que eles falam que é mais comum só dar em homem, que chama cefaleia, né? Aliás, eu esqueci de falar, né? O termo... Você já brincou aqui no começo. E a gente fala dor de cabeça, mas o termo médico, né, usado é cefaleia, né? É dor de cabeça, é a mesma coisa, não tem... Mas essa tem um nome específico, chama cefaleia insalvas. É uma dor de cabeça que pega a região ocular da pessoa, né? Tem uma característica que começa a lacrimejar o olho, essa região fica mais hiperemiada, e é uma dor terrível, que dura de 5 minutos a 180 minutos. Parece ser cronômetro, é uma dor de 5 minutos a 180 minutos. Por que chama insalva? Porque ela passa um pouquinho, daqui a pouco dá de novo, passa um pouquinho, dá de novo. E ninguém sabe dizer, está relacionada eles falam que é um distúrbio do sistema nervoso autônomo, que homens têm essa característica de aparecer numa certa fase da idade, geralmente depois de 30, 40 anos que começa a se manifestar. E é interessante essa dor de cabeça, Mar, porque tem assim uma característica, parece que tem pessoas que falam que em uma determinada época do ano começa a desencadear essa dor. Às vezes em período frio, começa a desencadear.
Aí você trata, desaparece. No outro ano, mesma coisa, chega naquela época. Mas dizem que é a pior dor de cabeça que existe. Cefaleia em salvas. Em salvas. Os pacientes que têm essa dor, eles falam realmente que têm vontade de se matar, tacar a cabeça na parede, de tão intensa que é a dor. E um interessante, que um tratamento simples que já pode amenizar a dor, oxigênio puro. Você leva o paciente no pronto-socorro, você coloca o oxigênio puro, geralmente desaparece a dor. É uma coisa maluca, né? Então é uma coisa muito simples que você consegue cortar a dor do paciente com oxigênio. Olha, a gente está caminhando aqui para o final do programa, mas a gente mencionou aqui algumas dores de cabeça e certamente daria para falar muito mais, mas infelizmente nosso tempo chega ao final. Doutor, eu quero te agradecer muito pela presença aqui, mais uma vez, é sempre motivo de alegria e honra receber o senhor aqui no nosso programa, já desejando um Feliz Natal, um 2019 aí repleto de paz e realizações. Amém. Obrigado. Você sabe que sempre é um prazer estar aqui com você. Já estamos nessa caminhada há tantos anos aí e estou sempre à sua disposição, Marcos. E um ótimo Natal para todo mundo. Que o ano de 2019 seja realmente muito bom para todos nós, com muita saúde, muita paz. Precisamos de paz. É isso aí, precisamos de paz. Então, fique com Deus, você que está aí acompanhando o Conexão. Se ligou o televisor agora, perdeu o programa excepcional. Falamos sobre cefaleias, as dores de cabeça, aqui no programa Conexão com o Dr. Melges. Compartilhe esse programa aí pelo Facebook também, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E o Conexão está de volta com um novo programa a qualquer momento aqui na programação do nosso Canal 4. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se.